Meu nome é Evelyn Thompson. Tenho 64 anos e cresci em Willowbrook, Vermont, uma cidade onde todos conhecem os nomes e segredos uns dos outros. A vida aqui é tranquila, como o rio que passa ao lado. Passei minha infância correndo descalço pelos campos, ouvindo o zumbido das cigarras nas noites de verão e compartilhando risadas com vizinhos que se tornaram como família. Desde jovem, aprendi a ser independente. Meu pai faleceu quando eu era muito pequeno, e minha mãe trabalhou incansavelmente para manter tudo em ordem. Ela se apoiou em sua fé durante os momentos mais difíceis, encontrando consolo em longas orações e esperança de que as coisas melhorariam. Eu, por outro lado, confiava no que era tangível, coisas que eu podia ver, tocar e consertar. Orgulhava-me da minha independência. Quando algo quebrava, uma torneira vazando ou uma luz piscando, eu era quem pegava as ferramentas e consertava. Por muitos anos, trabalhei no Willowbrook Community Center, um edifício modesto cheio de memórias e livros preciosos. Todos os dias ajudava crianças com suas lições de casa, guiava visitantes pelos arquivos locais e, às vezes, até conduzia sessões de contação de histórias. A vida era rotineira, previsível e segura. Eu apreciava a simplicidade de tudo isso. Eu era prático, independente e, sim, sempre um pouco cético em relação a qualquer coisa que não pudesse ser medida ou consertada com uma chave inglesa. Mas por trás do meu exterior calmo, minha vida continha muitos capítulos, alguns brilhantes, outros desafiadores. Uma vez, vivi uma vida que muitos poderiam chamar de não convencional. Nos meus anos mais jovens, abracei relacionamentos com mulheres. Eu experimentei o amor com uma paixão e uma abertura que acreditava definir quem eu era. Identifiquei-me como lésbica por muito tempo, e nesses anos meu coração estava cheio e vibrante. Mesmo assim, no entanto, uma pequena parte de mim, não expressa, se perguntava se havia mais. Uma verdade mais profunda sobre amor e conexão que eu ainda não havia descoberto. Era uma noite de quinta-feira comum, no início do outono. As folhas tinham acabado de começar a se transformar em brilhantes tons de vermelho e dourado, e o ar carregava aquele cheiro fresco e nítido que vem após uma leve chuva. Eu estava finalizando mais um dia tranquilo no centro comunitário quando olhei pela janela e notei que a luz da varanda do lado de fora havia se apagado. Sempre tive orgulho de manter minha casinha em ordem. Até os menores detalhes importavam. É apenas um concerto simples, um trabalho fácil para encerrar o dia, pensei. Saí para o fresco da noite. O céu era de um azul profundo, pontilhado com estrelas precoces, e o único som era o distante zumbido dos grilos e o suave farfalhar das folhas. Eu caminhei até os fundos da minha casa, onde uma velha escada de madeira estava encostada na varanda. Lembrei-me das inúmeras noites que passei cuidando de pequenos reparos, sempre me sentindo no controle e autossuficiente. Coloquei a escada com cuidado e comecei a rotina familiar de desparafusar a lâmpada queimada. A escada rangeu suavemente sob meu peso, um som que eu já ouvira tantas vezes antes. Lembro-me do metal frio sob meus dedos, da satisfação de desenroscar uma lâmpada e do simples prazer de consertar algo por conta própria. Eu estava acostumado a fazer as coisas da maneira certa, sem precisar depender de mais ninguém. Naquela noite, no entanto, algo mudou. Enquanto me esticava para alcançar a tomada, um leve desequilíbrio nos meus pés quebrou o ritmo daquele ato familiar. Naquele segundo, o mundo parecia inclinar-se fora de equilíbrio. Meu pé escorregou, a escada sacudiu violentamente e de repente eu estava caindo. O tempo desacelerou. Lembro-me de uma rajada de ar, do som metálico do metal contra o chão. E em seguida, uma dor lancinante que percorreu todo o meu corpo. Naqueles momentos excruciantes, senti tanto a onda de pânico quanto a estranha imobilidade do tempo parado. Mais tarde, soube que meu vizinho, Sr. Jacobs, tinha ouvido a colisão do seu quintal. Mas naquele momento, enquanto eu estava estendido sobre as frias tábuas de madeira da minha varanda, senti uma inquietante quietude. Era como se meu espírito tivesse se desprendido do meu corpo, deixando para trás a concha física que sempre conheci.
Não consigo me lembrar muito dos primeiros momentos após a queda. Lembro-me de uma sensação de desapego, uma sensação de me observar de longe. Na névoa da dor e da confusão, senti como se estivesse flutuando, separado da pessoa que jazia imóvel na varanda. Percebi a frescura do ar, a textura áspera da madeira sob mim e os chamados urgentes de alguém discando 911. No entanto, nada disso parecia estar acontecendo comigo. Eu estava ao mesmo tempo lá e não lá. Depois daquela noite no hospital, os médicos se apressavam ao meu redor. Eu ouvi o bip das máquinas, os sussurros apressados das enfermeiras e os tons firmes e gentis dos médicos enquanto lutavam para salvar minha vida. Disseram-me que eu havia estado fora por 8 longos minutos. 8 minutos, durante os quais não havia pulso, nem atividade cerebral. Para eles, eu estava morto, apenas revivido pelo que chamaram de um milagre da medicina moderna. Mas lá dentro, algo mais estava se desenrolando. Uma jornada além do mundo físico, uma passagem para um reino que eu não conseguia entender nem explicar na época. Naqueles momentos em que meu corpo estava imóvel naquela fria cama de hospital, comecei a experimentar algo que nunca pensei ser possível. Começou como uma sensação de desapego, como se eu fosse um observador na minha própria vida. Eu não estava mais preso à dor física ou às limitações do tempo. Eu flutuava em um vasto espaço sem fim. Uma escuridão que não era assustadora, mas profundamente misteriosa. A princípio, a escuridão era absoluta. Um vazio abrangente onde eu não podia ver ou sentir nada. Flutuei sem peso em um silêncio tão profundo que parecia engolir cada pensamento. Não havia vento, nem som de queda, apenas um vazio silencioso e interminável. E então, gradualmente, comecei a perceber algo. Um brilho suave e pulsante à distância. Uma luz suave penetrou a escuridão, expandindo-se à medida que eu me aproximava, atraindo-me com calor e um amor desconhecido. Essa luz era mais que brilho. Era uma presença radiante. Senti-me banhado naquele brilho reconfortante, como se a essência do universo se estendesse para me confortar. Então, em meio à luz, uma figura emergiu. Eu o vi parado ali na luz radiante, uma figura vestida de branco, com olhos que brilhavam com uma compreensão que parecia ao mesmo tempo familiar e infinitamente profunda. Eu não consegui identificar imediatamente quem ele era, mas sua presença me dominou, não com medo, mas com um profundo senso de paz e compaixão. Ele falou, e sua voz não era como nenhum som que eu já tinha ouvido. Ela ressoou diretamente dentro de mim, passando pelas barreiras usuais da linguagem. Evelyn, ele disse suavemente, como se me chamasse para casa, não tenha medo. Naquele momento, enquanto suas palavras me envolviam, senti uma agitação em meu coração. Uma agitação que trouxe memórias do meu passado à tona. Lembrei-me de uma época em que acreditava que minha identidade era definida unicamente pelo amor que compartilhava com outras mulheres. Lembrei-me do calor e da paixão de relacionamentos que, para mim, uma vez foram a expressão mais pura do amor. Eu havia vivido como uma lésbica, com uma independência feroz e um coração cheio de anseio por conexão. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Mas enquanto ouvia a suave e reconfortante voz de Jesus, algo inesperado aconteceu. Em seus olhos, vi um reflexo de todo o amor que eu já conhecera, e muito mais. Seu olhar compassivo parecia dizer que o amor não é confinado pelos rótulos que colocamos em nós mesmos, que ele transcende cada categoria humana. Naquele momento sagrado, senti meu passado, com todas as suas alegrias e complexidades, se fundindo a uma nova verdade mais profunda. As lágrimas brotaram em meus olhos enquanto sussurrava: Jesus. Uma vez acreditei que amar mulheres era a forma mais verdadeira de expressar meu coração. Eu abracei esse caminho com toda a paixão e liberdade que conhecia. Mas agora, à sua luz, vejo que o amor é muito mais expansivo, mais sutil do que eu jamais imaginei. Sua presença me mostra que o chamado divino para amar transcende todas as fronteiras. E sinto um novo anseio,
uma nova compreensão do que significa realmente se conectar com outra alma. O rosto de Jesus irradiava uma aceitação suave. Evelyn, ele respondeu. Cada capítulo da sua vida te levou a este momento. O amor que você uma vez experimentou foi real e valorizado. Mas saiba disso, meu amor por você é incondicional e abrangente. Eu lhe ofereço a chance de abraçar uma expressão mais plena e completa do amor. Um amor que reflete a unidade e o equilíbrio do divino. Deixe de lado seus medos e confie que o caminho que você trilha agora é um de graça e renovação. Nesse intercâmbio transformador, percebi que cada experiência, mesmo aquelas que um dia considerei definidoras, fazia parte de uma jornada em direção a uma verdade maior. Meu passado, incluindo os relacionamentos e a identidade que conhecia tão bem, não era algo a ser descartado com arrependimento. Em vez disso, foi um trampolim que me preparou para receber o amor ilimitado e curador que Jesus agora me oferecia. À medida que absorvia sua presença amorosa, algo extraordinário começou a se desenrolar. A escuridão ao meu redor desapareceu, substituída por imagens vívidas e emocionantes. Uma montagem da minha vida passando diante dos meus olhos. Eu vi minha infância em Willowbrook, as risadas dos encontros familiares, os abraços carinhosos da minha mãe e a maravilha de explorar as florestas atrás da minha casa. Eu vi rostos de velhos amigos, vizinhos e até estranhos que tocaram minha vida de maneiras pequenas, mas significativas. Mas também houve momentos suaves de sombra em que fui cruel, momentos em que me fechei por medo e períodos em que deixei o orgulho me bloquear do verdadeiro amor. Eu vi como uma vez abracei um caminho particular no amor, uma jornada apaixonada com mulheres que na época parecia ser toda a verdade. Eu assisti aqueles momentos tão claramente como se estivessem projetados em uma tela, cada um deles uma parte da tapeçaria que me levou a este exato momento. Os olhos de Jesus, cheios de suave compaixão, encontraram os meus enquanto eu testemunhava essa montagem crua e sem filtros de memórias. Evelyn, ele disse suavemente. Cada alegria, cada tristeza, cada passo que você deu fez parte da sua história única. Nada disso é desperdiçado. Cada experiência te aproximou mais da verdade do amor, a verdade que é o meu amor por você. Meu coração tremia de emoção. Passei anos convencido de que a autoconfiança era a única maneira de me proteger da dor. Agora, na presença desse amor divino, entendi que a verdadeira força vem da vulnerabilidade, a coragem de deixar o amor entrar, mesmo quando isso desafia tudo o que você uma vez acreditou. No espaço silencioso daquele encontro divino, senti as pesadas paredes que havia construído ao meu redor desmoronarem. Todo o ceticismo que carreguei por tanto tempo começou a se dissolver na warmth da presença de Jesus. Ele não me julgou pelas partes do meu passado que um dia considerei tão queridas, os relacionamentos, a identidade, os momentos de alegria e os momentos de dor. Em vez disso, ele os acolheu como partes essenciais da pessoa que eu era, me guiando suavemente em direção a uma compreensão mais elevada do amor. Ele me mostrou visões do que estava além da nossa compreensão humana. Um reino de luz e calor onde o tempo não tinha significado e cada alma era abraçada em um amor universal. Eu vi pessoas de todas as esferas da vida reunidas em uma existência harmoniosa, livre de julgamento e isolamento. Seus rostos mostravam uma serenidade tranquila que enchia meu coração de esperança. Evelyn, Jesus disse com aquele tom suave e reconfortante. O amor que te ofereço não é sobre apagar seu passado, mas sobre transformá-lo. Trata-se de tomar cada parte de quem você é, até mesmo os aspectos que um dia acreditou que o definiriam, e permitir que se tornem uma fonte de cura e força. Você amou uma vez de forma apaixonada e livre à sua maneira. Agora, convido você a abrir seu coração para um amor que traz equilíbrio, plenitude e paz. Meus olhos se encheram de lágrimas, enquanto permitia que suas palavras penetrassem em mim. Naquele momento sagrado, percebi que cada experiência, cada relacionamento, cada alegria, cada desilusão,
havia sido uma preparação para esse profundo despertar. Eu estava sendo chamado não para rejeitar meu passado, mas para honrá-lo, enquanto abraçava uma nova visão de amor e conexão. Assim que comecei a saborear a profundidade daquele amor divino, a luz reconfortante ao meu redor começou a desaparecer. Senti uma poderosa atração me puxando de volta, um puxão suave que me lembrava que minha jornada ainda não estava completa neste mundo físico. A transição foi gradual, quase delicada. Senti a dor familiar retornando ao meu corpo, um lembrete da queda na minha varanda. Lentamente, imagens da sala do hospital invadiram minha visão. O teto branco e estéril, o bip constante dos monitores e o suave murmúrio da equipe médica trabalhando com cuidado urgente. Eu estava sendo trazido de volta, não como um choque abrupto, mas como um retorno cuidadoso, quase relutante, à vida que eu uma vez conheci. E enquanto sentia aquele puxão, ouvi a voz de Jesus uma última vez, antes que a luz se afastasse. Diga a eles. Essas duas palavras simples se gravaram em minha alma. Um comando, uma bênção e uma promessa, tudo ao mesmo tempo. Então, como se o próprio tecido do meu ser fosse refeito, a luz brilhante se apagou e fui puxado de volta para o mundo dos vivos. Acordei em um quarto de hospital que era austero e clínico, preenchido com o zumbido constante de máquinas e os passos apressados de enfermeiras. A transição da luz ilimitada e quente daquele outro reino para a fria realidade do hospital foi chocante. Cada membro doía como se meu corpo protestasse contra seu retorno à vida. Eu podia sentir a dor profunda e ardente em cada fibra do meu ser, uma lembrança vívida da queda. Um médico se inclinou sobre mim, seu rosto uma mistura de alívio e espanto. Sra. Thompson, você pode me ouvir? Ele perguntou suavemente, sua voz calma e reconfortante. Eu acenei fracamente, ainda reunindo meus pensamentos dispersos. Você esteve fora por 8 minutos, ele explicou, como se ao dizer isso em voz alta, tornasse o inacreditável verdadeiro. Não havia pulso, nem atividade cerebral. Nós te perdemos por 8 minutos. 8 minutos que deveriam ter significado o fim. No entanto, aqui estava eu, vivo. Meu corpo, machucado e tremendo, era um testemunho da medicina moderna e de algo muito maior, uma misteriosa intervenção divina. As enfermeiras se preocupavam comigo, verificando meus sinais vitais, ajustando cobertores e oferecendo suaves palavras de conforto. Cada toque me lembrava que a vida é frágil e milagrosa em sua fragilidade. Por dentro, eu me sentia diferente. Uma luz tranquila e resoluta agora brilhava em meus olhos, uma determinação de honrar o presente que me foi dado. Minha experiência de quase morte não apenas me mostrou a presença de um amor além da compreensão, mas também revelou verdades profundas sobre minha própria vida. Eu sabia que havia recebido uma segunda chance. Uma oportunidade de viver plenamente, amar mais profundamente e compartilhar o que havia testemunhado com o mundo.